Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amados, vamos continuar caminhando naquilo que o Pai tem nos dirigido, tem nos conduzido, tem nos guiado. Semana passada, ou no último culto, falamos sobre a cura de Enéas. Enéas foi um homem que viveu na cidade de Lida. E Pedro, quando decidiu visitar os santos na cidade de Lida, ele encontrou Enéas deitado numa cama há 8 anos. 8 anos aquela cama, ela servia de prisão para Enéas. Enéas, que é derivado de Ênia, no grego, que quer dizer louvor. Durante 8 anos, estava lá, um louvor aprisionado numa cama, numa prisão. E quando Pedro termina de liberar sobre ele aquilo que um dia já foi liberado sobre nós, Jesus, porque Pedro, ao entrar na casa, olha para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Quando Pedro libera Jesus sobre ele, naquele momento, naquele instante, Enéas ele tem condições de se levantar, tomar a sua cama e arrumar a cama, porque Pedro disse para ele: levanta e arruma a sua cama, arruma aquilo que está estragado aí, aquilo que está prendendo você. Provavelmente a cama de Enéas já estivesse uma cama suja, porque 8 anos ele preso ali naquela cama, talvez não tomava muito banho, era uma cama fedida, talvez aquele monte de coberta na cama, já estava aquela coisa imunda, fedendo, e aquela prisão fédida, aquela prisão fedorenta, que estava prendendo aquele louvor naquele lugar. Quando Pedro libera algo sobre ele, uma palavra profética sobre ele, dizendo: Jesus Cristo te dá saúde. Naquele momento, Enéas, ao receber Jesus, ele tinha total condições de se levantar daquela prisão imunda que ele estava deitado, se pôr de pé e consertar o que estava errado. É maravilhoso quando a gente vê na palavra de Deus histórias como essas, pessoas recebendo uma palavra profética, recebendo Jesus. Porque estudamos aqui até agora no livro de Atos a história de Filipe, e Filipe fez algo maravilhoso. Chegou em Samaria, pregou em Samaria, falou de Jesus em Samaria, liberou Jesus sobre Samaria, e Samaria 3.000 almas se renderam para Cristo. Isso nos faz perceber, irmãos, às vezes o quanto nós limitamos a Deus. Porque a quantidade de palavras proféticas que nós já recebemos, a quantidade de palavras, a quantidade de vezes que Jesus já foi liberado sobre a nossa vida, e às vezes a gente ainda não faz parte dessas 3.000 almas que se converteu. Às vezes a gente ainda não está nessas pessoas que se entregaram totalmente para Cristo. Ou às vezes pior, a gente ainda está deitado num leito fedorento, com o nosso louvor ali, sendo oprimido. Então é importante, irmãos, que eu abra o meu coração para aquilo que de Deus eu tenho recebido. É importante que eu abra o meu coração para a palavra de Jesus que eu tenho recebido aqui, para a palavra que tem sido liberada sobre mim, porque essa palavra vai me colocar no meio de uma galera que se converteu, que se entregou para Cristo. Essas palavras que eu recebo vão me tirar talvez de uma prisão fedorenta que eu esteja, vão me tirar de um lugar difícil. Essas palavras que eu tenho recebido vão me colocar de pé, assim como colocaram Enéas. Então, crer na palavra de Deus, crer naquilo que eu tenho ouvido, é o primeiro passo para ficar de pé, para tomar a decisão correta, para fazer aquilo que é correto.
para ter força para falar não, para ter força para falar sim, para ter força para resistir no dia mal, para resistir o inferno, para falar não para o pecado. Ouvir e crer na palavra de Jesus é que vai me pôr de pé, para que eu me liberte desse leito, talvez que eu tenha estado aprisionado nele. Depois que Pedro liberou Jesus sobre Enéas, e a cidade de Lida e a cidade de Sarona ouviram o que tinha acontecido, foram impactados pelo poder de Deus, por aquilo que aconteceu na vida de Enéas. Aí nós chegamos agora no versículo 36, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 36. Glória a Deus. Atos 9:36 diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, traduzido Dorcas, que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela ficou doente e veio a falecer. Depois de a levarem e a puseram no cenáculo, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali. Eles enviaram 2 homens para pedirem: não demores em vir até nós. Pedro atendeu e foi até eles. Quando chegou, conduziram ao cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro fez com que todos saíssem e, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se sentou. E ele lhe deu a mão e a levantou. Então, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Isto se tornou notório, conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor de couro, chamado Simão. Amado Pai, o Senhor é perfeito naquilo que o Senhor faz. O Senhor tem cuidado de nós e tem nos nutrido com palavras extraordinárias. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem falado conosco. Obrigado por esta palavra que nós receberemos ainda nesta noite. Obrigado, meu Senhor, por esse alimento maravilhoso que o Senhor acrescentará nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. O texto começa dizendo de uma cidade chamada Jope. Jope, irmãos, é uma cidade portuária de Israel. Ela tinha e tem até hoje um porto onde chegam e saem navios de carga de pessoas. E Jope é a mesma cidade onde Jonas desceu e tomou um navio para fugir da presença do Senhor. Eu tive pensando sobre Jope, tive meditando sobre Jope. Ontem fui dormir pensando em Jope, acordei pensando em Jope, porque Jope é uma cidade que ela pode ser para mim um lugar de chegada para que eu seja um abençoador, porque Pedro foi para lá para ser um abençoador, ou ela pode ser um lugar de fuga para alguém também que quer fugir de alguma coisa, como fez Jonas. Porque Deus um dia olhou para Nínive, e era uma cidade com mais de 120 mil almas. Então Deus chama Jonas e fala para Jonas: vai lá e prega naquela cidade, vai lá, fala de arrependimento para eles, fala do meu nome para eles. Então Jonas vira para fugir da presença de Deus, vai justamente para Jope, toma um navio para ir para outro lugar. Mas de repente no caminho, o barco onde ele estava,
é tomado numa tempestade e o navio vai afundar. Então Jonas é jogado no mar, e ali no mar um grande peixe vem o engolir, e durante 3 dias ele está no ventre do peixe e clama a Deus, e Deus ouve a sua oração lá do ventre daquele peixe, e Deus vai então e faz que o grande peixe vomite Jonas na cidade de Nínive. E durante 3 dias ele anda, ele prega, ele fala do poder, do amor de Deus, e aquelas almas se rendem para Deus, se prostram para Deus, entregam suas vidas para Deus. E Jonas talvez estivesse magoado com Nínive, talvez Jonas estivesse entristecido com Nínive e não queria que Deus tivesse piedade e misericórdia de Nínive. Mas a palavra de Deus diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. A vida dele, Ele dá a vida que Ele quer, Ele tira de quem Ele quiser. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Jope pode ser um lugar que eu posso usar como uma fuga, para não cumprir aquilo que eu deveria cumprir. Porque a moça, ela pode estar sendo maltratada, triste na casa do pai, na casa da mãe. Aí então o que ela faz? Ela vai e arruma um casamento, por quê? Porque ela quer sumir da casa do pai, ela quer sumir da casa da mãe. Ela casa com qualquer um porque ela quer sair, ela quer fugir daquela casa. Quando que na verdade o casamento deveria ser para quê? Eu vou casar, não é para fugir de alguma coisa. Já que o casamento vai ser o jope da minha vida, ele não vai servir para minha fuga. Ele vai servir para que eu seja abençoador. Eu vou casar para fazer alguém feliz. Eu vou casar para amar alguém, para cuidar de alguém, para ser bênção na vida de alguém. Já que o casamento vai ser o jope da minha vida, ele não vai ser usado como fuga. Ele vai ser usado então como uma fonte de bênção, como foi para Pedro aqui. Existem propostas de trabalho que a gente recebe que aparentemente são maravilhosas. Só que existe um pouco de desonestidade nelas. Já que o meu trabalho vai ser o jope da minha vida, então ele não vai ser aquilo que me afasta da vontade de Deus, que me vai fazer pecar, ele vai ser aquilo que me aproxima de Deus. Irmãos, existem muitos jopes na nossa vida, existem muitos portos na nossa vida. Vira e mexe, nós estamos desembarcando num porto novo na nossa vida. Estamos enfrentando uma situação nova na nossa vida, passando por um momento novo na nossa vida. A questão é, eu cheguei diante daquela situação como? Porque eu estou fugindo de alguma coisa ou porque eu estou ali para cumprir um propósito de Deus? Porque aquela situação que eu estou enfrentando agora, nesse momento da minha vida, eu estou passando por ela porque eu estou fugindo da vontade de Deus, porque eu estou fugindo de alguma coisa, ou porque eu estou ali para cumprir um propósito? Porque se eu estou ali fugindo, se eu estou naquela situação porque eu estou fugindo de alguma coisa, então eu posso parar ali e já vou começar a voltar para trás. Antes que eu precise clamar 3 dias no ventre de um peixe aí, até que Deus tenha misericórdia de mim e me vomite lá onde eu deveria estar. Agora, se eu estou aqui para cumprir um propósito, então a minha chegada em Jope tem que ser motivo de bênção. Eu preciso ser abençoador, então, aonde eu estou. Preciso ser abençoador, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, na igreja que eu estou. Se eu cheguei até aqui, se eu cheguei até esse Jope da minha vida aqui, crendo que foi Deus que me trouxe para cá, então eu preciso ser abençoador nesse lugar. Porque eu não cheguei aqui fugido. Não cheguei aqui porque eu resolvi fugir de Deus, não. Cheguei aqui porque Deus me trouxe, então eu estou aqui para ser abençoador. Então esse porto de Jope, essa cidade de Jope, ela pode ser um divisor de águas na vida de muito cristão. Porque eu posso chegar em Jope porque eu estou pegando um navio para fugir. Ou eu posso chegar em Jope porque Deus me trouxe para ser abençoador. Eu posso entrar num casamento porque eu estou fugindo de alguma coisa. Eu posso entrar num casamento porque eu sou abençoador para a vida de alguém. Eu posso entrar numa amizade porque eu estou fugindo de alguma coisa. Eu posso entrar numa amizade porque eu sou abençoador para a vida de alguém.
Eu posso entrar num trabalho porque eu estou fugindo de alguma coisa, eu posso entrar porque eu sou abençoador para a vida de quem está lá. Eu posso fazer parte aqui da Reino e Vida porque eu sou porque eu estou fugindo de algum lugar, ou simplesmente porque eu estou aqui para ser bênção na vida de alguém. Eu vou chegar no porto e aí agora eu decido o que eu vou ser, o porquê que eu estou aqui. Se eu estou fugindo, eu sei que eu estou fugindo. Agora não, Deus me conduziu em paz até aqui. Fui convidado a estar aqui como Pedro foi. Então foi Deus quem me trouxe. Então simplesmente eu posso ser bênção na vida de alguém. Eu posso ser um abençoador. Então Pedro chega nessa cidade de Jope, e quando chega lá, encontra morta essa mulher chamada Tabita, que quer dizer Dorcas. Ele chega e logo as pessoas começam a mostrar o quanto essa mulher era bondosa, o quanto essa mulher era caridosa, o quanto essa mulher era prestativa, o quanto ela era uma mulher boa nas suas obras. Aparentemente parecia ser uma mulher que estava sempre servindo aos outros, uma fonte de bênção na vida das pessoas. Mas de repente essa mulher ficou doente e morreu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, querido, que nenhum de nós está livre da morte. Quer dizer que nenhum de nós está livre de enfrentar doenças ou passar dificuldades nessa vida. Isso quer dizer que nenhum de nós está livre da má notícia bater na nossa porta. Isso quer dizer que nenhum de nós está livre desse tipo de coisa. A questão é, se eu vier fechar os meus olhos agora e partir para a eternidade, qual é a história que vão estar contando a meu respeito? Porque quando Pedro chegou, eles estavam contando para Pedro uma história. Qual a história? Mostrando as túnicas que ela fez, as roupas que ela fez, falando da caridade, do amor, das esmolas, da bondade que essa mulher tinha. Quando eu fecho os meus olhos e passo para a eternidade, uma história vai continuar sendo contada. Ainda vão continuar falando a meu respeito. E o que vão continuar falando a meu respeito? Ah não, eu não estou nem aí para o que vão falar a meu respeito. Ah, eu não estou nem aí se vão falar bem ou falar mal, eu já morri mesmo. Eu não ligo, não me importa, não esquenta a minha cabeça não. Só pensa dessa forma quem não está pensando em cumprir um propósito de Deus. Porque quem pensa em cumprir um propósito de Deus, até depois da morte ainda quer continuar ganhando almas para Deus. Até depois da morte ainda quer ser tomado como exemplo para levar alguém para Deus. Até mesmo depois que morrer ainda quer ser usado como instrumento para servir a Deus. Hoje nós lemos livros de homens que já morreram e que nos inspiram a continuar caminhando. Homens como John Wesley, homens como Billy Graham, Kennedy Reagan, T.L. Osborne. São homens que nós lemos livros e que nos inspiram a continuar pregando o Evangelho, que nos inspiramos nas experiências que eles tiveram com Deus, nos inspiramos naquilo que eles viveram. E a história que ainda é contada deles nos inspira a continuar ganhando almas para Deus. Pessoas ainda estão sendo salvas ouvindo as histórias a respeito desses homens. Então quem não está preocupado com a história que vai deixar é a pessoa que não está preocupado com paternidade, não está preocupado em cuidar da próxima geração. É quem não está nem aí se o fulano vai para o céu ou vai para o inferno. Eu não vou estar aqui para ver mesmo. Então a história que vão contar a meu respeito, ela é muito importante, porque ela vai dizer se eu terminei a minha carreira combatendo o bom combate, sabe, e guardando a minha fé. O que vão falar de mim depois que eu morrer é determinante para saber se eu terminei minha carreira cumprindo o propósito de Deus. E se for para mim morrer sem, sabe, cumprir aquilo que Deus deseja para mim, eu estou perdendo tempo nessa terra. Porque quando Pedro chegou, e as mulheres já começaram a mostrar as coisas que ela tinha feito, falar a respeito dela, falar a respeito do que ela fazia, das obras que ela realizava entre as pessoas.
E quando Pedro olha aquela situação, irmãos, acontece algo extraordinário. Versículo 39. Pedro entendeu e foi até eles. Quando chegou, o conduziram ao cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com eles. Olha só, 40. Pedro fez com que todos saíssem e, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, se sentou. Duas coisas extraordinárias aconteceram. Primeiro, Pedro, quando viu o corpo, o que ele fez? Ele orou. Se ajoelhou e orou. Depois que ele orou, Tabita, levanta. E ela voltou a viver. O que isso nos ensina, irmãos, é algo que eu sempre falo aqui na igreja. Não decida na terra aquilo que você ainda não decidiu no céu. Primeiro Pedro orou. Primeiro Pedro falou com o Pai. Primeiro Pedro clamou ao Pai. Apresentou a situação diante de Deus. Ele decidiu no céu primeiro. Apresentou diante do Pai primeiro. E depois que o assunto estava resolvido diante do Pai, depois que o Pai trouxe dentro do coração de Pedro a certeza do que ia acontecer, pronto. Ele já tinha a resposta. Tá, levanta agora, chega de dormir. Pronto. Aí ela levantou e sentou. Não decida na terra aquilo que você ainda não decidiu no céu. Não decida na terra o que você não decidiu no céu. Não lute, não brigue por coisas nessa terra, coisas que você não orou. Não vá para nenhuma guerra, nenhuma batalha nessa terra por coisas que você não decidiu no céu. Porque é o Pai quem garante a vitória, porque do Senhor é a guerra. É Ele quem garante para cada um de nós a vitória a respeito de qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Seja de uma doença, de uma unha encravada, até de quem vai governar o nosso país. Seja de algo pequeno, de algo grandioso, não importa. Não decida na terra aquilo que você não decidiu no céu. Não adianta brigar por coisas da terra se eu não orei por aquilo diante do céu, porque eu corro um sério risco de tomar uma decisão errada na terra, sem seguir a orientação do Pai que vem do céu. Eu corro o risco de ser injusto aqui nessa terra. Você sabe por quê? Porque eu vou pensar primeiro nos meus, no aquilo que me agrada, que me serve. Primeiro vem o meu eu, e eu corro um sério risco de ser injusto, de julgar mal alguém. Corro sério risco de ser desonesto com alguém, de ser negligente com alguém. Se eu decidir primeiro aqui nessa terra, sem antes ter colocado essa questão da minha vida em oração, sem antes ter colocado isso diante do Pai, diante de Deus. Porque depois que eu orei por esta causa, depois que eu apresentei a Deus o que diz Isaías, apresenta-me as tuas razões, e entremos juntamente em juízo, para que eu possa te justificar. Depois que eu coloco diante de Deus e oro sobre aquilo, até eu ter uma palavra dele para a minha vida. Porque o cristão, ele tem que aprender a ser dirigido pela palavra de Deus. Pastor, mas eu ouvi uma palavra que foi uma maravilha. Beleza, veio de Deus? Não, então ela é só uma boa palavra. Agora, a palavra que vai gerar fé no meu coração, certeza, que vai me fazer caminhar por um caminho limpo, me conduzir a pastos verdejantes, é só a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, e a minha palavra não vai passar. Qualquer outra palavra que eu recebo, outra proposta, qualquer outra palavra que alguém me entregue, ela é só uma boa palavra. Agora, a palavra que gera transformação na minha vida é a palavra de Deus. E Pedro, vendo a situação, ele dobra o joelho e ora. Ele vai decidir primeiro no céu. Primeiro ele decidiu no céu. E depois que ele decidiu no céu, ele tinha certeza no seu coração. Pronto, agora ele, Tabita, levanta. Pode se levantar. As coisas vão fluir de uma outra maneira, irmãos, se eu tomar as minhas decisões primeiro no céu. Eu vou ser um pai melhor,
um filho melhor, um irmão melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um amigo melhor, se eu aprender a decidir primeiro as coisas no céu, antes de decidir na terra. Porque quando a gente está disposto a decidir primeiro as coisas no céu, as recompensas que nós recebemos são extraordinárias. Você quer ver um outro exemplo de alguém que foi decidir uma questão no céu primeiro, antes de decidir na terra? Um certo dia manda um recado para um cara chamado Jesus. Manda um recado para o Senhor e falam para ele: olha, o seu amigo que você ama está muito doente. Aí depois de 4 dias Jesus chega para ver Lázaro. E quando Jesus chega para ver Lázaro, Lázaro já morreu. Então aquela multidão chorando, vem Marta, vem Maria: ah, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Jesus olha para aquela situação e chora. Aí antes de Jesus fazer o milagre, Jesus faz o quê? Pai, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles creiam, Lázaro, vem para fora. Primeiro ele vai decidir no céu. E lá no céu ele decide com o pai: ah, eu sei que o Senhor me ouve, papai. Aí o pai: ô filho, você sabe que eu estou aqui para fazer o que você deseja. Então papai, eu estou aqui agora para falar com o Senhor sobre o meu amigo. E eu creio que Jesus estava em lágrimas nesse momento. Aí o pai fala para ele: o que você deseja, filho? Falar do seu amigo. O pai não sabia que Lázaro estava morto? Lógico que sabia. Lógico que sabia. Mas o que você deseja, filho? Falar do seu amigo. Porque daí precisa se cumprir a palavra. Apresenta-me as suas razões para que eu possa justificar. Até para Jesus foi assim. Para mim não vai ser diferente. O que você quer falar, filho? Do seu amigo? Ô papai, o meu amigo que eu amo morreu. Agora tem esse monte de gente aqui, papai. Eu quero que eles creiam também no Senhor e vejam que o Senhor é o Salvador. Para isso, pai, eu vou usar o poder que o Senhor me deu e vou mandar Lázaro voltar a viver. Ô filho, pode usar o poder que foi liberado sobre você, filho. Lázaro, vem para fora. Aí o morto que estava lá veio para fora. Não decida na terra aquilo que você não está disposto a decidir no céu. Não lute por coisas da terra se você não está disposto a lutar por aquilo lá no céu. Não brigue por coisas inúteis aqui nessa terra, meu querido. Sabe por quê? Porque a decisão final vem do Pai. É o Pai que tem o poder e o domínio de todas as coisas na sua mão. É Ele que estabelece reis e também os faz cair. É Ele que faz todas as coisas. As coisas não acontecem porque eu simplesmente decidi, porque eu simplesmente quero, não. As coisas acontecem porque o Pai permite que aconteçam. Então, se eu quero que as coisas aconteçam de uma maneira que eu seja beneficiado, abençoado pelo Pai, então eu vou diante do Pai e apresento as minhas razões. Eu vou decidir aquilo diante dele. Porque tem muitas coisas nessa vida, irmãos, que eu estou pronto, que eu desejo, que eu quero. E quando eu vou colocar em oração diante do Pai, e quando eu apresento para Ele, Ele fala para mim: não. Mas Pai, olha para o Senhor: não. Não, papai, olha para mim para o Senhor entender a minha dor, o meu sofrimento, Pai, por que isso? Não. Ah, pastor, eu não estou disposto a ouvir não de Deus. Então para de seguir a Deus. Eu não estou disposto a ouvir não de Deus. Então para de seguir a Deus. Porque eu sou humano. Eu não sou louco de falar só sim para o meu filho. Quanto mais o Pai do céu vai falar sim para tudo que eu quero. Então quando eu apresento diante de Deus, eu espero uma decisão de Deus. E quando o Pai vem e decide algo,
ele libera uma palavra sobre mim, se ele falar assim, vá, faça isso, opa, eu vou e faço isso. Agora se ele falar não, então também não, acabou, ponto final para mim, não quero, não vamos entrar, nem está aqui quem falou mais nesse assunto. E quando Pedro chega, irmãos, no quarto e vê a Tabita morta, primeiro ele vai e decide no céu. E o pai poderia dizer para ele: Pedro, ela não vai voltar a viver. Pedro, ela vai continuar morta. Pedro se levantaria dali e abriria a porta do quarto. O pai disse que ela não vai voltar a viver e ponto final. Acabou. Porque quando Jesus estava como homem caminhando nessa terra, não foram todos os mortos que ele ressuscitou. A gente não encontra em nenhum lugar da Bíblia dizendo que no tempo de Jesus todos os mortos que morreram ele ressuscitou. Não. Não está escrito isso na Bíblia. Não está dizendo que todos os doentes foram curados. Inclusive em alguns lugares que Jesus esteve, diz que alguns foram curados. Alguns, quer dizer que não foram todos. Teve gente de muleta que chegou de muleta e foi embora de muleta. Teve gente que chegou doente e foi embora doente. Não foram todos que foram curados. Então quando eu vou diante do Pai decidir alguma coisa, eu tenho que ter esse entendimento. O Pai pode me falar sim ou ele pode me falar não para aquilo que eu estou colocando diante dele. Para a sorte de Tabita, naquele dia o Pai falou sim. E Pedro orou, falou com o Pai, e o Pai falou: ô Pedrão, você tem a minha palavra liberada de vida para essa moça, para essa senhora talvez. Tabita, se levanta. E ela se levantou. E ele lhe deu a mão e a sentou e a levantou. Então, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Isto se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Repare, muitos creram, não foram todos. Quando Pedro curou Enéas em Lida e Sarona, as duas cidades creram, as duas cidades inteiras se converteram. E lá, Enéas estava só doente de cama. Aqui Tabita estava morta. Olha para você ver. Lá um doente foi curado e todo mundo se converteu. Aqui, um morto ressuscitou. E ele lhe deu a mão e se levantou. Então, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Isso se tornou conhecido em toda a Jope. Toda a cidade ouviu falar. E muitos creram. Não foram todos. Foram muitos que creram. Teve gente que viu Enéas ser curado e já foi suficiente para se render a Cristo. Outros ouviram falar que o morto levantou e ainda não foi suficiente para ele. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor de couro chamado Simão. Irmãos, Jope pode ser um diferencial, um divisor de águas na minha vida. Eu posso chegar em Jope porque estou fugindo de alguma coisa, ou posso chegar em Jope para ser um abençoador para aquele lugar. Eu posso chegar na minha escola porque eu estou fugindo da casa do pai com a mãe, porque na casa do pai com a mãe eu sou obediente, mas eu não gosto de obedecer. Então quando eu vou para Jope é porque eu estou fugindo da obediência e lá eu posso desobedecer. Eu posso ser um marido que dentro de casa é um marido, quando sai na rua é outro. Então, quando eu chego num outro ambiente, quando eu chego em Jope, e a minha esposa não está olhando, não tem ninguém me vigiando, agora eu sou uma outra pessoa. Irmãos, eu posso ser alguém que está fugindo de alguma coisa, ou eu posso ser alguém que é abençoador por onde vai. Que entra na sala de aula, põe o pé para dentro da escola para ser um abençoador. Que entra para dentro do trabalho para ser um abençoador, que entra num ambiente que seja de trabalho, onde for, e entra para ser um abençoador. E quando está lá dentro daquele ambiente, quem decide ser abençoador,
sabe o que tem que fazer, que precisa primeiro tomar uma decisão no céu, para depois decidir alguma coisa ali naquele lugar. Pastor, mas o mundo está de um jeito que o senhor não faz ideia. Talvez eu não faça ideia como está o mundo, mas eu faço ideia como está a palavra de Deus, viva e eficaz. Não, mas é que é que as coisas hoje são bem diferentes. Mas para mim ainda passa os céus e a terra, a palavra continua a mesma. Então para mim nada mudou. Jesus teve que decidir algumas coisas no céu antes de decidir na terra. Os discípulos tiveram que decidir coisas no céu antes de decidir na terra. E por que hoje eu preciso decidir na terra antes de decidir no céu? Nós possamos ter esse entendimento, nós somos cristãos. Cristãos. Pessoas que seguem a Cristo, que andam pela palavra de Cristo, que vivem a palavra de Cristo. Quando? Todo dia. Que obedecem a palavra dele quando? Todo dia, todo tempo, todo momento. Somos, antes de qualquer coisa, cristãos, que decidem tudo primeiro no céu, antes de decidir na terra. E quem acha que isso é perda de tempo, é simples, é bem simples. Não pratique. Nós somos livres, ninguém é obrigado a botar o joelho no chão e clamar por alguma coisa antes. Ninguém é obrigado a botar o joelho no chão, levantar numa madrugada e clamar a Deus por alguma coisa. Ninguém é obrigado a fazer. Só faz quem tem relacionamento com Ele, quem tem intimidade com Ele, quem confia nele para fazer isso, para confiar as decisões da vida na mão dele. É só quem vive um relacionamento com Ele que faz esse tipo de coisa. Porque quem não tem relacionamento com Ele nem entende esse tipo de coisa. Quem não tem intimidade, quem não tem comunhão com Ele, sai mesmo aí decidindo isso, aquilo outro, praticando justiça ou injustiça. Se der certo deu, se der errado deu, e vamos ver o que acontece depois. Querido, não decida na terra aquilo que você não decidiu no céu. Porque a melhor decisão para a nossa vida é a decisão que vem do alto. A melhor decisão para a nossa vida é a decisão que vem de Deus. O melhor para cada um de nós é aquilo que vem de Deus. O melhor para a nossa vida é o que vem de Deus. E ainda que as propostas que eu recebam sejam maravilhosas, extraordinárias, talvez sejam até melhores aos nossos olhos do que aquilo que Deus está me oferecendo, mas que eu aconselho, fica com aquilo que vem de Deus, porque isso vai impactar o lugar que você estiver. As pessoas que estiverem ouvindo a seu respeito, ouvindo a respeito da sua vida, elas serão tocadas e transformadas, elas serão impactadas de alguma forma. Que eles possam ver o homem e a mulher de Deus que existe em cada um de nós. Amém? Amado Pai, é impossível não te amar, Jesus. É impossível não te amar, não te adorar, não bendizer ao Senhor. E é, acima de tudo, maravilhoso saber que nada mudou. É maravilhoso saber que nada mudou. É maravilhoso saber que nada mudou. O Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda é o mesmo. É maravilhoso saber que o Senhor não mudou. O Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda é o mesmo.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nos ajuda a entrar num ambiente de transformação da nossa mente, de renovação do nosso caráter. Nos ajuda, Senhor, a decidirmos primeiramente no céu, antes de decidirmos na terra. Nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.